Olá, sétimo ano, tudo bem? Hoje vamos para a aula de número 25, falar aí de arte e retomando um pouco da Op Art que a gente vem estudando, hoje vamos conhecer um pouco do artista e das grandes obras do Victor Vasarely, um grande nome aí da Op Art. Como objetivos, temos analisar os elementos constitutivos das artes visuais, pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas. Então, o Victor Vasarely nasceu aí em 1906 e faleceu em 1997. Ele foi um pintor e escultor húngaro, radicado na França, considerado aí o pai da Op Art. Então, realmente, seu prestígio pelo movimento é muito grande. Depois de um período aí de expressão figurativa, ou seja, representando seres, objetos em suas pinturas, então ele acaba por optar por uma arte assim mais geométrica, construtivista, até um pouco abstrata, por que não falar, né? Dedicando então um aprofundamento bem grande nesses conhecimentos gráficos. Então aqui nós temos uma das obras dele de 1975 e aqui a gente já consegue perceber qual é o estilo que ele acaba predominando. Então ele acaba pintando retratos, paisagens, enfim, começando seus estudos, mas é nesse tipo de pintura geométrico, causando um efeito visual, que ele vai aí se aprofundar e fazer sua carreira. E não por menos que vai ser considerado aí como o pai da Op Art, né? Então a gente percebe se a gente começa a observar, piscar, principalmente olhando essa imagem, ela quase que pulsa, vibra, Nos dá uma intenção de profundidade. Então todo esse geometrismo dinâmico é característica e oficial da Op Art. O seu fascínio aí por esses padrões lineares levou ele a desenhar aí vários motivos, várias pinturas com os temas através de utilização de grelhas lineares bicolores. Ou o que é tudo isso, É o que? É esse padrão quadriculado, vamos dizer assim, Imagine um tabuleiro de xadrez, É isso que eu quero me referir. E sobre essas superfícies, ele acaba dando uma sensação de profundidade e de dinamismo muito grande. E essa é a sua grande preocupação, causar esse dinamismo, mexer com essa nossa visualização. E como muitos estudiosos até afirmam que a Op Art ela só existe aí quando o espectador observa, porque ela é essa arte de captar esse movimento visual, que é enganar a nossa visão. Então aqui temos outro exemplo dele também muito bacana, onde ele utiliza esse quadriculado, essa malha quadriculada, como se fosse um tabuleiro de xadrez, mas o centro é ampliado como se realmente emergisse da tela ou do papel, Então a gente percebe profundidade e dinamismo na pintura. A fase aí de grande destaque da carreira dele ocorreu ali nos anos 50 e 60 e ficou conhecida como Black and White. Nesse período aí, ele introduz então a ideia de movimento sem existir movimento real, que é o quê? É essa ilusão de óptica que a gente tem ao observar essas pinturas. Ele cria então essa relação entre o artista e o espectador. Ele desenvolve essa capacidade de conseguir quase como iludir a visão, enganar a visão aí do espectador. E que depois ficou conhecido aí como Op Art. Então, vamos dizer que ele cria esse movimento, Ele tem grupos de pinturas que se chamam séries. Então, ele acaba tendo a série Vega, que eu vou falar agora, e que ele tem vários trabalhos pensando nessa ideia ou similares, ou utilizando a mesma técnica ou as cores parecidas. Então ele acaba criando grupos de pinturas, séries de pinturas, e eu vou falar de algumas delas para vocês. Essa série Vega aí deriva, uma curiosidade interessante. Esse nome dessa série deriva de uma das estrelas mais brilhantes do céu noturno. Então, se chama Vega, essa estrela, então isso é a inspiração para o nome da série do artista.
E essa série aqui, ela se baseia o quê? Na deformação dessa retícula, né, dessa malha quadriculada, esse tabuleiro de xadrez, né, por exemplo, e acaba por deformar, ele acaba dando aqui uma ideia bidimensional, né, a pintura bidimensional, mas ela nos dá uma sensação de tridimensionalidade. Vejam, não parece, imaginem, se vamos pensar numa imagem, imaginem um plástico filme, aquele de cobrir alimento, todo quadriculado como um tabuleiro de xadrez. E duas bolas, né, bolinhas de isopor pode ser, ou uma bolinha pequena. Agora imagina, você pegar esse plástico e apertar sobre essa bola, não vai deformar né, a parte pintada preta dos quadradinhos? Vai dar essa sensação que realmente, né, tem essa ondulação. É o que a gente observa na parte inferior dessa tela. E na parte superior é feito o contrário, né, no outro sentido, não por baixo dessa pintura, mas afundando esses quadradinhos. Então, pensar nessa superfície moldável, tipo como um plástico filme sendo pressionado, a gente tem essa sensação mais real do que ele quer transmitir, como se realmente tivesse alguma coisa subindo e alguma coisa descendo, essa profundidade, esse dinamismo que ele consegue apenas deformando e modificando esses quadradinhos pretos, né, sobre esse fundo branco ou vice-versa. Outro trabalho também dessa série Vega, né, é essa aqui. Vejam que ele utiliza não só o preto e branco, mas essa ideia aí de esferas, né? E a gente percebe essas ondulações, né? É o côncavo e o convexo. Então, a gente percebe também, tanto pelo uso das cores, o tamanho dos círculos que ele emprega aqui. A gente percebe, então, 4 grandes ondulações como se fossem bolas por baixo, então, de um tecido, de algo assim. Outra da série Vega, também a gente percebe essa ondulação, né, essa esfera. E nessa aqui, a gente consegue perceber aí uma grade ordenada que aparentemente se expande e se projeta para fora, né, do plano da figura ali. E é o que acontece nas demais, né? Aqui a gente consegue ver esses 4 esferas, então, emergindo do plano da pintura. Aqui também. O uso das cores, o mais escuro, onde, né, para dar essa profundidade, o centro dessa esfera a gente vê os quadradinhos de cores mais claras e também maiores. Então, é só o formato que nos dá toda essa sensação óptica. Essa composição aqui tem um comentário dessa pintura que ele diz o seguinte: esta composição expressa a extensão, a expansão do universo, o extremo dos grandes infinitos da natureza. Então, ele, né, comenta sobre esta criação dessa série Vega. Outros trabalhos também da série, né, a gente percebe, nas duas Vegas também estão dentro das mesmas características dessa esfera emergindo então da pintura. Utiliza outras cores, outros formatos, mas a ideia então é a mesma. Entre 66 e 74, ele cria então uma outra série de pinturas que se chama Homenagem ao Hexágono. Então agora ele não vai predominar mais essas esferas, né, emergindo da pintura, e sim hexágonos, tá? E ele explora aí, né, os vários efeitos ópticos que essa forma aí nos proporciona. Essa é de 1986 e, curiosamente, a Fundação Vasarely acaba sendo inspirada, então a arquitetura dessa fundação é em hexágonos também. E esse edifício, então, da Fundação Vasarely está localizado, então, numa cidade no sul da França e ele quase que lembra uma colmeia de abelhas, né? Com hexágonos aí colados uns nos outros. Aqui eu tenho uma imagem mais lateral que a gente percebe que não é só a pintura da fachada que é assim, o prédio é assim, né? É construído assim. Então, é uma obra, o edifício é uma obra de arte, né? E totalmente aí inspirado, né, nas obras e no tipo do trabalho do Vasarely. E o artista, ele nos convida, né? Na verdade, não precisa nem de convite, porque ele causa uma sensação visual muito grande, né? Uma noção estética aí muito legal. E cada uma das suas
criações, então, acaba por trazer esse dinamismo e essa brincadeira visual aí. Dentro dessa fundação estão expostos então trabalhos deles e as salas dessa fundação, desse local, são hexagonais também. E né, nos convido então a percorrer vários painéis grandes, muito grandes então, que mostram o trabalho do artista e essas grandes pinturas. E acredito, imagine você pessoalmente num local desse, vendo essas pinturas que vibram, que pulsam, deve dar quase uma tontura observar aí essa exposição. Eu quero convidar vocês para fazer uma visita virtual à Fundação Vazarelli, onde a gente vai tentar ter uma sensação maior de estar nesse local, observando então pessoalmente essas pinturas. Então me acompanhe. Então, olha só, eu entrei no site, aqui é uma visita virtual, então a sala que a gente está agora é a entrada do museu. Eu posso tanto ir por essas setas ali, chegando mais perto, quanto aqui na lateral, né, que mostra então essas salas hexagonais. Olha o tamanho dessas pinturas, né? São painéis muito grandes, a gente consegue observar. Deixa eu dar uma rodadinha aqui. É como se a gente estivesse na sala e vendo ao nosso redor, olha só. Ó, essa do fundo aqui já nos lembra bem esse efeito visual, né? Aqui ainda a gente consegue ampliar algumas obras, olha só, clicando no painel. Eu vou ir para uma outra sala. Olha só que legal. Essa até do fundo é o exemplo que eu trouxe ali no slide, essa em tons de azul. Aqui eu não mexendo no mouse, acaba rodando sozinho. Ou eu posso intervir então e ver da posição que eu quero, né? Aproximar, distanciar, enfim. É como se eu estivesse dentro da sala mesmo. Olha aqui as esferas, né? Que a gente comentou em outra obra dele. Vamos ampliá-la aqui. Então, também as esferas que parecem aí emergir do papel, né, da tela, da superfície. E são várias salas, olha só, que a gente encontra então os trabalhos dele, muito legal. Vários museus têm essas visitas virtuais, é muito legal e é uma maneira de você perceber assim, né, quase que como se você estivesse, você fazer uma visita realmente sem sair de casa. Ó, aqui mais uma sala. E se a gente observa, né, esses quadros, essas pinturas realmente têm um dinamismo muito grande. São várias salas aqui, ó, vamos numa outra, que são imensos trabalhos dele. Ó, aqui mais, né, trabalhos com os hexágonos, o preto e branco, muitas formas também, mas todas com esse intuito aí de mexer com a nossa cuidado visual. E voltamos aqui para a entrada, então. Fica a dica, se você quer visitar, né, mais aqui outras salas, olha só, você consegue, então, explorar, né, de uma maneira muito legal todo esse trabalho, então, do Vazarelli. Não só esse, né, aqui a fundação dele tem essa visita virtual, mas vários museus, né, eu diria que todos os grandes museus e galerias de arte já têm essas opções aí de visita virtual. Muito legal! Então, gente, me despeço de vocês assim, nos encontramos na próxima aula.